o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O reino se abala. Para dizer, as bocas se abrem, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei. Aleluia, Jesus. Para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, que tu és o Senhor. Aleluia, Jesus. Olha, dando uma olhada, acabei de chegar da igreja, uma bênção, meu Deus. Eterno, firmado de misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluia, Jesus. A tua igreja te adora. Verdade, papai. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Ele. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nossa, foi tremendo hoje, irmãos, na igreja. Louvado e agradecido ao nome de papai. Que nesta noite o Espírito de Deus esteja te visitando, esteja inundando a tua casa, a nossa família de graça, paz, autoridade. Que nós não vimos ter medo de adorar esse Deus, que nós não vimos retroceder, que nós não vimos olhar para trás. Aleluia. Hoje ali foi pregado no livro de Ruth, capítulo 1 ao 4. Aleluia. Foi muito forte. E ali o que eu estava pensando, né? E meio que desanimado, aquele pastor falou ali, né? Deus usou a boca dele para falar comigo. Tenho certeza que com a igreja, né? Então nós temos que adorar o nosso Deus. Nós temos que bendizer a Ele. Sabe por quê, amado? Ele é fiel. Às vezes nós olhamos para a circunstância, para a nossa situação e queremos parar. Mas a ordem nesta noite é marchar, né? É perseverar, né? E eu ali, Senhor, orando, glorificando, adorando ao Senhor, né? Sentindo a presença dEle, foi muito bom, né? Que nesta noite o Espírito de Deus venha nos fortalecer, nos dar graça, nos dar autoridade, que nós viemos se levantar. Deixa eu tentar baixar aqui um pouquinho, porque eu não sei mexer nesse som direito. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor venha nos fortalecer, que nós devemos perseverar, crendo no milagre, porque nós somos o milagre. Amém? Louvado e agradecido. Eu vi ali um jovem hoje falando de uma cura que o Senhor deu a ele. Ele disse que o diagnóstico do médico era que não tinha jeito, mas o Senhor olhou para ele e disse: tem jeito. E ele adorando o Senhor, porque ele estava completando mais uma primavera, né? E aí eu me lembrei de mim, né? Quando eu tive ali um problema, né? No colo do útero, que o médico falou assim, o médico ele foi muito rápido, em 2007, né? Eu aqui em Brasília, só eu e Deus, e o médico falou assim, rápido, você tem que ir urgente para o hospital, na L2, na época foi no hospital aqui na L2, né? E ali, no dia que ele falou, com 3 dias eu já estava ali no hospital, né? Tirando um pedaço do colo do útero, para ver, fazer uma biópsia, né? E ali eu passei mais algum tempo, em 2007, só em 2010 foi conseguido tirar, né? Eu consegui uma vaga para conseguir tirar o colo do útero, fazer uma esterectomia.
E ali o Senhor fez, né, um reboliço para me ajudar, né? E ainda assim, né, eu ainda vim para casa com infecção generalizada. Eu peguei na hora da cirurgia. Fiquei 10 dias em casa, irmãos. Para você ver, quando Deus tem um propósito na minha vida e na tua vida, Ele é fiel para fazer cumprir esse propósito. Deus já havia falado na boca de uns profetas que eu iria passar por essa situação, né? E o Senhor foi comigo, né? E eu passei. Hoje estou aqui para glorificar esse Deus. E aí eu fiz essa esterectomia e o Senhor foi ali comigo. 10 dias depois eu voltei de novo lá no hospital para tornar a abrir aquela cirurgia, para fazer, né, uma limpeza, porque eu tinha pegado uma infecção generalizada. E quando eu cheguei lá, o médico falou, de 100 pessoas, um escapa. Ou seja, essa um foi eu, né? E louvado e agradecido é o nome do Senhor, porque ele diz que 100 pessoas é diagnosticada com infecção generalizada, que se é pegado no hospital. E no caso, eu peguei essa infecção na hora da cirurgia. E eu cheguei sem falar, irmãos. Aleluia. Talvez você precisa, para tomar uma injeção de ânimo nesta noite, ver esse testemunho que Deus ele faz, ele realiza sonhos, né? E eu quero meditar aqui um capítulo aqui de Salmo, capítulo 1, né? Que diz assim, primeiro livro, né? O primeiro livro, né? Diz assim, a verdadeira felicidade. Glória a Deus. A verdadeira felicidade, irmãos, não está em carro, não está em casa, não está em bens materiais, mas nós temos sonhos, né? Nós desejamos, nós almejamos ter algo, mas a nossa verdadeira felicidade está no Senhor. E diz assim, aleluia, felizes são aqueles que não se deixam levar pelos caminhos dos maus, que não seguem os exemplos do que não querem saber de Deus, aleluia, e que não se junta com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessas leis eles meditam de dia e de noite. Essas pessoas serão como árvores que crescem na beira de um rio, de um riacho. Elas dão frutos no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva no dia do juízo. Eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Amém? Então, esses são o caminho daqueles que servem ao Senhor e dos que não servem. Daqueles que obedecem à voz de Deus, daqueles que não obedecem. Que nesta noite, Deus, o Senhor, esteja nos dando sabedoria, nos guiando no caminho dEle, para que nós venhamos ser como essa árvore plantada no ribeiro. Aleluia, que venhamos dar frutos, né? E que os galhos não venham murchar, as folhas não venham murchar, que nós vamos prosseguir, abaixuriando, eremanto e decanta, que nesta noite o Senhor vai de encontro a todos os filhos dele, aleluia, aos profetas, aos servos dele que têm servido a ele. Eu quero colocar a vida do irmão Eudes, né? Aleluia, servo do Senhor, que passou por uma cirurgia. Interessante que o Senhor, naquela mesma semana, me mostrava ele e falava dessa cirurgia, né? Que era para ele fazer. Antes que eu falasse com a esposa dele, aleluia, o Senhor foi lá e fez essa cirurgia, que o Senhor faça com que ele viesse se recuperar.
aleluia, que venha ser curado de dentro para fora, que o Senhor venha tirar toda barreira e todo impedimento na vida daquela família. Pai amado e querido, que o Senhor venha alcançar as famílias, Deus amado e santo, que todo jugo desigual venha ser lançado por terra, de canto e de ras, labanto e de calabachai. Meu Deus e meu Pai, nesta noite, eu rendo graças a Ti pela Tua fidelidade, pela Tua bondade, Senhor. Meu Deus, alcança as famílias, Papai amado e querido. Visita os meus filhos, visita a minha família. Pai, eu quero render graça pela vida dos meus netos, dos meus sobrinhos netos, Pai. Alcança os meus pais, Senhor. Que esta geração, Senhor, seja uma geração que dê frutos na tua casa. Eu creio, meu Deus, em cada palavra que foi dita ali, Senhor, naquele culto hoje. Que o Senhor venha fazer milagre e prodígio no meio dos nossos, Pai. Alcança, Nagasubianderebas. Alcança os teus servos, meu Deus. Que nós possamos, meu Deus, bendizer o teu nome e se alegrar cada dia mais em estar na tua presença. Que nós não vimos, meu Deus, olhar para trás, olhar para o nosso passado, mas que nós vimos seguir avante contigo, Senhor. E que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor permaneça conosco. Amém? Fiquem na paz e que Deus seja com cada um, em nome de Jesus. O que daria eu e você por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Muito bom, Senhor.